Olá pessoal, vamos fazer agora o processo inverso da generalização. Bem, gente, o vídeo anterior, né, eu mostrei rapidinho para vocês sobre o processo de especialização, né? Então eu tenho uma classe, uma entidade e eu percebi que tem atributos específicos dela que ora preenche, ora não. Então aí você identifica quais as situações especiais em que esses atributos são preenchidos e você cria outras duas entidades, né? As entidades especializadas para você sempre ter um banco de dados coeso depois, quando ele estiver funcionando, você programar, você sempre ter instâncias preenchidas, né? E agora vamos fazer o processo inverso, da generalização. Então, quando você sai dessa situação geral e especializa, é a especialização. Agora eu vou pegar duas entidades, identificar coisas parecidas e generalizar. Então, eu já criei aqui um exemplo no dia. Eu tenho essas duas entidades. Vamos supor que você chega lá para dar consultoria num centro automotivo e o banco de dados deles tem duas entidades lá. A entidade carro e a entidade caminhão. O carro, você tem a placa dele é, e você pode até colocar até a licença, o número de licença também pode ser chave, né? Então podem ser duas chaves, né? Placa e a licença como atributos chaves, preço, o número de passageiros que aquele carro tem, né? O número de assentos e a velocidade máxima dele. E você tem também caminhão, que também tem placa, a licença também é chave, tem preço, todo carro e caminhão também tem preço. Aí o caminhão você vai analisar para vender lá o preço, é o número de eixos que ele tem junto com a carroceria e a tonelagem, eu coloquei deixei esse cochete aqui, a tonelagem que é a capacidade de peso que esse caminhão consegue levar. E aí você identificou que, beleza, nesse centro automotivo também podem ser vendidos os carros, o caminhão, ou consertados, por isso que tem esse preço aí. E aí você identificou que não interessa se é caminhão, carro ou caminhão. Todos esses atributos aqui são comuns. Então, essas duas entidades são muito parecidas em relação a esses atributos. Esses atributos aqui são comuns. Só esses aqui que são atributos específicos. Só carro que eu vou analisar o número de passageiros e velocidade máxima. O caminhão eu não analiso isso. Eu analiso o número de eixos e a tonelagem. Mas isso aqui sempre tem cadastrado. Isso aqui são atributos gerais que para qualquer instância são preenchidos. Então isso aqui é um belo caso típico para generalização. Lembra lá do vídeo anterior, a especialização? Qual que é o problema de não se fazer especialização? Que você vai alocar espaço no banco de dados, que foi o exemplo lá da pessoa. Você vai alocar o espaço para CPF, para nome, para endereço, para nota e para salário. Agora, dependendo do tipo de pessoa que você cadastra, vai ter ou a nota fica vazia ou o salário fica vazio. Então você vai ter várias linhas de cadastro de pessoas com sempre um dos campos vazios. Então você está enchendo o banco de dados, você tem a estrutura para preencher e a estrutura fica vazia, é um desperdício de espaço do banco de dados. Agora aqui já é um excesso de dados preenchidos no banco de dados, porque para cada instância, caminhão, carro, caminhão, você tá, por exemplo, você cadastrou um carro, você vai colocar lá placa, preço, número de licença, número de passageiros e velocidade máxima. Aí você cadastra caminhão, você cadastra placa, preço, número de licença, número de eixos e tonelagem. Aí dependendo da quantidade de cadastros, você tem aqui num banco de dados, você tem três campos, você tem seis campos para guardar o mesmo tipo de informação. Tudo bem. Na hora que você cadastra carro, você cadastra um carro lá,
E na hora que você for cadastrar um caminhão, é outro cadastro, né? Então são duas linhas diferentes, ocupando, é, além desses seis atributos gerais, tem os específicos, que são quatro, né? É, você tá preenchendo 10 atributos, 10 campos, 10 colunas do banco de dados sem necessidade. Você pode, por exemplo, continuar preenchendo número de passageiro, velocidade, esses quatro atributos, essas quatro colunas específicas, mas no caso da placa para esse número de licença, você pode alocar no banco de dados só três colunas. Ó. Aí as linhas vão ser diferentes. Você cadastra um carro, um carro, um carro, um caminhão, um carro. Ou você ocupa só três. Opa! Você ocupa só três colunas. Você não precisa de ocupar seis colunas, né? Então é um típico processo de generalização. Então vamos generalizar. Aí você conversa lá com o seu cliente e tal. E lá no centro automotivo, tudo isso aqui é considerado como veículo ou como automóvel. Aí você vê qual que é o nome lá que eles usam. Vamos usar aqui veículo, né? Então, tanto carro e caminhão são veículos. Então, você cria uma entidade geral aqui. Veículo. Beleza. E aí, veículo vão ter esses três atributos aqui. Ó. Vou desconectar aqui. Porque a preguiça é tanta que eu vou aproveitar esses atributos aqui. Eu não vou criar do zero, não. Olha só. Desconectei aqui do carro. Aí eu seleciono esses atributos. E levo para veículo. Olha lá. Ó. Então, veículo vai ter. Opa, desconectei de tudo ali. Veículo vai ter preço, placa e número de licença, que são atributos-chave. Ah lá, eu tenho o veículo. Aí isso aqui eu não preciso mais, ó, do caminhão. Pode tirar fora aí. Eu só selecionei e digitei, apertei aqui o delete, deletei. E aí você faz o processo aí, você já generalizou numa entidade mais geral. Aí você faz aqueles conectivos, né? Então vou fazer o conectivo aqui. Eu vou colocar aqui o atributo D, né? Um veículo, ele só pode ser carro ou caminhão, não pode ser carro e caminhão ao mesmo tempo, né? Então vai ser um disjoint. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo para dar espaço para vocês verem. Ó, eu esqueci o atributo ali para trás. Então, número de passageiros aqui. Aí eu vou conectar aqui. Eu não estava conectado, né? Agora dá. Agora tá, né? Aí, tá conectado. Opa, ficou verdinha porque não tá. Aí, tá conectado agora. E aí eu vou e faço aqui, ó, disjoint, eu vou usar o D de disjunto, porque é uma instância, na hora que eu cadastrar um veículo, ele só pode ser de carro ou de caminhão, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, carro e caminhão, eles são subclasses, eles são entidades especializadas, né, de veículo. Então, eu vou fazer aquela conexão de linha, né? Só que não vou usar essa setinha, né? O padrão é esse Czinho aqui. Vou fazer a mesma coisa para caminhão. Ah lá, cadastrei. E a participação aqui, vamos pensar na participação. Vou clicar aqui na participação. A participação é todo veículo que eu cadastrar tem que ser carro ou caminhão. O centro automotivo lá não trabalha com outro tipo de veículo. Então eu vou colocar a participação total. Então tem que ser obrigado a ser carro ou caminhão. Pronto. Aí eu fiz o processo de generalização. Atributos que estavam se repetindo demais e enchendo o banco de dados de colunas parecidas, desnecessárias. Eu coloco só três colunas só para preencher. A placa, o preço e o número de licença, seja carro, seja caminhão. E fiz aqui os símbolos estendidos do diagrama entidade relacionamento. Coloquei aqui participação total, disjunto e fiz a conexão. E aí otimizou o espaço de colunas de um banco de dados. Ou seja, só analisando os diagramas do banco de dados que uma empresa tem, você já consegue fazer muitas boas consultorias
e muitas observações de melhoria e otimização do banco de dados. Beleza? Tranquilo? Fiquem ligados, até mais. Daqui a pouco tem mais dicas aí para essas questões de modelagem e entidade de relacionamento em banco de dados.